Se hoje você perdesse tudo, absolutamente tudo, o que restaria de você? Imagine acordar amanhã e tudo ter sumido. Sua casa, seu emprego, seus bens, sua reputação, até mesmo as pessoas que você ama. Tudo, não por causa de um desastre natural, mas por uma daquelas reviravoltas silenciosas da vida que ninguém espera. Um diagnóstico, uma traição, uma crise, uma tragédia. Você já se perguntou o que aconteceria com sua mente se de repente nada mais fosse seu? Sêneca, um dos maiores filósofos do estoicismo, viveu essa pergunta na pele. Ele era conselheiro do imperador Nero, um dos homens mais ricos e influentes de sua época, mas ele sabia, melhor do que ninguém, que tudo isso podia ser tirado dele a qualquer momento. E foi. Perdido em meio a intrigas políticas e desconfianças do imperador, Sêneca teve que abrir mão de sua fortuna, sua liberdade e, no fim, até da própria vida. Mas antes de morrer, ele deixou uma série de ensinamentos profundos. Em suas cartas, ele nos alerta: você não possui nada exceto a si mesmo, e mesmo esse si mesmo está em constante transformação. O que ele quer dizer com isso? Que viver esperando segurança nas coisas externas é o caminho certo para o sofrimento. O mundo é instável, as pessoas mudam, o acaso age sem piedade. A única proteção real está na forma como você lida com a perda. Neste vídeo, vamos explorar como Sêneca preparava sua mente para a perda. Como ele treinava, dia após dia, o desapego. Como ele usava a imaginação não para sonhar com riquezas, mas para aceitar a possibilidade da miséria. E mesmo assim, manter a paz interior. Porque, segundo ele, só quando você está pronto para perder tudo, é que você realmente começa a viver. Sêneca não era apenas um pensador isolado em sua biblioteca. Ele acreditava que a filosofia deveria ser um exercício prático, algo a ser vivido no cotidiano e não recitado como poesia vazia. Uma de suas práticas mais poderosas era o que ele chamava de premeditatio malorum, ou seja, a antecipação racional do pior que pode acontecer. Ele recomendava que diariamente você imaginasse com calma e lucidez a perda de tudo que tem. Mas por quê? Para sofrer antes da hora? Não. Para que, quando o sofrimento viesse, e ele virá, sua alma já estivesse pronta, para que a dor não o pegasse desprevenido. Quem se prepara para a pobreza nunca será pobre, dizia Sêneca, porque sua verdadeira riqueza está na sua capacidade de continuar sereno, mesmo quando tudo à sua volta desmorona. Ele ia além. Dormia em camas duras, comia comida simples mesmo podendo ter banquetes, vestia roupas ásperas. Tudo isso não por masoquismo, mas como treinamento. Ele queria lembrar ao corpo e à mente que o conforto é passageiro, que o luxo é frágil e que a paz não depende de tapetes macios ou vinhos raros, mas de uma mente que não teme o que pode perder. Sêneca alertava: você se tornou escravo daquilo que teme perder. E o curioso é que quanto mais temos, mais passamos a viver com medo. Medo de perder o status, o cargo, a casa, a admiração. Mas o estoico caminha em outra direção. Ele acumula virtude, não posses. Ele treina sua alma como um guerreiro treina o corpo, com disciplina, repetição e coragem. A cada dia, Sêneca nos convida a nos despirmos de tudo em pensamento, para descobrirmos o que resta. E o que resta, se formos sinceros, costuma ser pouco. Por isso, o filósofo insiste: comece agora, pergunte a si mesmo: o que, se me fosse tirado hoje, me destruiria? E então, comece a se libertar disso. Se tudo pode ser perdido, onde então podemos buscar segurança? Para Sêneca, a única fortaleza real é o interior invulnerável que cada um de nós pode construir.
não se trata de negar o mundo, mas de não depender dele. É por isso que ele afirma: a felicidade é não precisar da felicidade. Parece paradoxo, mas é liberdade. Você pode estar cercado de luxo e ainda viver em constante ansiedade. Pode ter saúde e ainda assim ser refém do medo de adoecer. Pode ser amado e ainda viver com ciúmes e insegurança. Tudo isso revela uma alma desprotegida, que busca abrigo onde não há estabilidade. A verdadeira paz, segundo Sêneca, vem de dentro e só de dentro. Essa paz se constrói como um escudo dia após dia, por meio da reflexão, da prática da virtude e do domínio sobre os impulsos. Não é um dom natural, é um trabalho silencioso. Enquanto o mundo exige que você conquiste mais, Sêneca ensina a conquistar menos, mas de forma sólida. Uma mente que aprendeu a não desejar é uma mente livre. E uma mente livre não teme perdas porque não está agarrada a nada. Ele escreve: nada é mais poderoso do que um homem que está pronto para morrer a qualquer momento. Não no sentido mórbido, mas como quem já compreendeu que a vida não deve ser esticada a qualquer custo, nem acumulada como se fosse durar para sempre. E estar pronto para a morte é estar pronto para viver, porque você para de adiar, para de depender, para de temer. Esse refúgio interior não é feito de tijolos ou paredes. É feito de razão, de aceitação e de desapego. E a beleza disso é que ninguém pode te roubar. Nem o Estado, nem a fortuna, nem a velhice, nem a morte. É seu. E quanto mais você constrói essa fortaleza, menos você sofre quando o inevitável acontecer. Porque ele vai acontecer. Sêneca sabia que o verdadeiro poder não estava em controlar o mundo. Isso é impossível, mas em dominar a si mesmo. Ele não propunha que nos tornássemos indiferentes como pedra, mas que não fôssemos destruídos por aquilo que está além do nosso controle. Isso é a essência do estoicismo, viver plenamente, mas sem se apegar cegamente a nada. Imagine viver assim. Você ama profundamente, mas sem se agarrar. Trabalha com excelência, mas sem se tornar escravo do sucesso. Desfruta das coisas boas, da vida, mas está preparado para deixá-las ir quando for preciso. Não é frieza, é maturidade emocional, é coragem. Isso só se conquista com treino, com filosofia, com a disposição sincera de olhar para a própria fragilidade e enfrentá-la de frente. Sêneca enfrentou o exílio, a perda da fortuna e, por fim, uma ordem de suicídio. Mas mesmo diante da morte, ele manteve a serenidade. Não porque fosse insensível, mas porque já havia se preparado para aquilo. Ele escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, mas que o desperdiçamos. E desperdiçamos principalmente tentando evitar o inevitável. Por isso, ele nos desafia. E se tudo lhe fosse tirado agora, o que restaria? Se a resposta for nada, então você ainda não está pronto. Mas isso não é motivo de desespero. É o início da jornada. Comece aos poucos. Reflita sobre o que realmente tem valor. Pratique o desapego. Fortaleça sua mente. Porque no fim, aquele que está pronto para perder tudo é o único que realmente tem tudo. Você não precisa esperar a tragédia para começar a se fortalecer. O estoicismo é um caminho de liberdade, coragem e clareza, e Sêneca é um dos melhores guias nessa estrada. Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou algo aí dentro, considere se inscrever no canal. Aqui, a cada vídeo, exploramos o estoicismo como uma filosofia viva, acessível, prática e necessária. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e deixe seu comentário. Você está preparado para perder tudo? Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme, seja forte e, acima de tudo, seja livre.